Bom dia, tudo bem? Chegando aqui para mais um Boletim Celeste no canal do Valuzeiro, neste dia 9 de abril de 2022. Ontem, o Cruzeiro estreando com derrota na Série B 2022, Bahia 2, Cruzeiro 0. A gente vai falar um pouco de como vimos esta derrota ontem do Cruzeiro na Fonte Nova. Vou pedir a você que vai chegando para se inscrever no canal do Valuzeiro, para que o nosso conteúdo possa alcançar ainda mais torcedores do Cruzeiro. E é claro, ao final do vídeo, caso tenha gostado do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu curtir e compartilhe também para que outros tenham acesso aqui ao canal do Valuzeiro. Dizendo também que o canal do Valuzeiro é apoiado e o Boletim Celeste pela torcida Nilzeiros, que está no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Pessoal, então, vamos chegar. Infelizmente, a estreia não foi como nós, torcedores do Cruzeiro, esperávamos. O Cruzeiro derrotado para o Bahia, né? Foi derrotado pelo Bahia por 2-0, 2 gols do atacante Vitor Jacaré, que saiu do banco de reservas, né? Substituindo o bom atacante colombiano Hugo Rodalega. E naquele momento parecia que o Cruzeiro poderia tirar vantagem exatamente pelo perigo que o Rodalega representava, mas na verdade foi o jogador que entrou e acabou mudando a história do jogo. O Cruzeiro, evidentemente, na minha opinião, fez a sua pior apresentação no ano de 2022. Senti a equipe como um todo muito nervosa, especialmente nos primeiros 15 minutos da primeira etapa, e desta forma tendo dificuldade de realizar alguns movimentos que já havia realizado. É verdade, a Série B tem um nível muito diferente do Campeonato Mineiro e dos jogos da Copa do Brasil, mas penso também, ontem eu vi e hoje estou vendo ainda, muita gente já colocando os 16 jogos do técnico Paulo Pessolano até aqui de lado, como se não houvesse um trabalho até aqui. Eu respeito, mas não vejo e não vou analisar desta maneira. O certo é que o Cruzeiro fez a sua pior partida, pelo menos na minha opinião, perto do que havia jogado até então de ruim. Eu me recordo da partida contra a equipe da Caldense, quando o Cruzeiro venceu por 2-1. Naquele jogo o Cruzeiro não esteve bem, mas não tão mal como ontem. E também o primeiro tempo contra o Sergipe, quando o Cruzeiro venceu por 5-0. Mas evidente que ontem eu entendo que acabou superando, né, essas partidas no que diz respeito ao nível que o Cruzeiro não jogou bem. Mas ainda assim, o Cruzeiro poderia ter mudado a história, né, dessa partida. O Cruzeiro que entrou ontem com o Rafael Cabral, o Rômulo Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos, William Oliveira, Fernando Canezin e Pedro Castro. Aí Vagninho, Edu e Vitor Leque. O Vitor Roque acusando um desgaste, acabou entrando na segunda etapa. Lembrando que ontem chegamos apenas ao 11º jogo do Vitor Roque. Lembrando também que o João Paulo realizou 14 jogos na temporada até aqui e o desgaste, né, já começa a aparecer em alguns jogadores. Lembrando que a temporada ainda é muito longa. E é claro, a maneira, o estilo de jogo do técnico Paulo Pessolano, o Cruzeiro hoje tem um elenco muito reduzido, por isso é para lá de importante que os reforços que estão disponíveis sejam inscritos. Entendo também que o Cruzeiro deveria buscar, pelo menos, vai ser difícil, né, até terça-feira, mas eu entendo que o Cruzeiro deveria buscar mais um lateral direito e pelo menos mais um zagueiro. Bom, o Bahia começa então pressionando o Cruzeiro, o Rodalega logo aos 2 minutos, uma bola para fora, sem perigo, mas já cobra uma falta aos 5, que passa com muito perigo. Bahia jogou ontem num 4-2-3-1. E isso eu acho que foi um fator muito importante para que o Bahia vencesse a batalha no meio-campo. A gente tinha o William Oliveira, o Fernando Canezin e também o Pedro Castro. Eles lutaram contra o Raí, o Daniel, o Marco Antônio, o Rezende e o Patrick. Então foi um setor que realmente a equipe do técnico Guto Ferreira acabou dominando muito. E o Daniel era um meia centralizado, o Raí
aparecia mais do lado direito, e o Marco Antônio, até que foi um jogador que participou o ano passado na campanha do acesso do Botafogo, aparecia pelo lado direito, esses três jogadores muito rápidos, e o Roda Liga tentando fazer ali o pivô. Bom, mas aos 14 minutos tem uma jogada que poderia ter mudado o destino do jogo, pelo menos na minha opinião. O Cruzeiro aperta a saída de bola do Bahia e essa bola acaba resvalando no Vitor Leque, né? O lateral direito do Bahia, o Douglas Borel, não consegue sair por conta da pressão exercida pelo Cruzeiro. Ela bate no Vitor Leque e acaba sobrando ali para o Vagninho. Ele tinha a opção de finalizar, estava de frente ao goleiro Danilo Fernandes, e se fizesse a passagem da bola para a sua direita, o Fernando Canezin teria um jogador do Bahia, que evidentemente não é o goleiro, posicionado para tentar defender essa bola. Ele tenta fazer a finalização, o goleiro Danilo Fernandes faz a defesa e o Cruzeiro desperdiça uma grande oportunidade. E oportunidades que nesta Série B, especialmente como essa que foi desperdiçada, o Cruzeiro tem que fazer, porque muda a história do jogo. Sem dúvida nenhuma. A grande primeira oportunidade do jogo foi do Cruzeiro, né? E aí, aos 19 minutos, o Cruzeiro erra uma saída de bola, o Romulo e o Oliveira erraram, o Raí recebe essa bola do Daniel pela direita, o Oliveira consegue se recuperar e acaba fazendo ali a sua intervenção, o Carrinho. Próximo ali dos 26 minutos, o técnico Paulo Pessolano inverte a posição do Vagninho. O Vagninho vai para a sua, né? Vai para a esquerda. Eu penso, tá? É uma opinião minha, que o Vagninho tem que ser utilizado na esquerda. E o Vitor Leque, quando ele for utilizado, é na direita. Foi dessa forma que ele conseguiu ajudar o Cruzeiro o ano passado em algumas partidas com o técnico Vanderlei Luxemburgo. E o Vagninho, a característica dele, né, onde ele rendeu mais, onde ele ajudou o Coritiba, foi realmente do lado esquerdo. Aos 30, o Marco Antônio finalizou com muito espaço, chegando no lado esquerdo. O lado direito da defesa do Cruzeiro ontem realmente sofreu bastante na partida contra o Bahia. Aos 33, o Rodalega, uma finalização sem perigo. Aos 36, o Rafael Santos, lateral esquerdo, amarelado. Aos 40, o Bahia chega novamente com o Marco Antônio, a chegada muito perigosa, novamente do lado esquerdo do Bahia, o lado direito da defesa do Cruzeiro sofrendo bastante. E aos 47, o Pedro Castro, tem uma oportunidade, finaliza dentro da área e essa bola ainda toca ali, resvala no travessão esquerdo, um pouco mais baixo, teria sido gol. Quer dizer, o Cruzeiro não fez um primeiro tempo brilhante, achei um primeiro tempo competitivo e a rigor mesmo, né, as duas bolas que foram na direção mais próxima do gol foram do Cruzeiro. Uma obrigou o Danilo Fernandes a fazer uma defesa, o Vagninho tinha a opção de fazer essa rolada de bola para o Canezin, e a do Pedro Castro, que chegou ainda a tocar no travessão do lado esquerdo de Danilo Fernandes e se perdeu. Bom, começa o segundo tempo, né? O Canezin começa dando um chute de longe, para muito longe até. Ontem, eu vou analisar, na minha opinião, o Cruzeiro jogou como um todo muito mal, toda a equipe. Agora, o setor, né, do Cruzeiro de meio campo, realmente eu percebo que aconteceu assim, um declínio na questão da produtividade, né? Aí a gente tem que observar, o meio-campo vinha sendo um dos pontos destacados do Cruzeiro. Realmente o Cruzeiro teve muitas dificuldades, mais uma vez, no jogo de ontem, como um todo, na verdade, como equipe, mas eu percebo o número de passes errados. Realmente ontem foi assombroso na partida contra o Bahia. Aos 4, o Bahia chega depois de um contra-ataque, o meia Daniel, um jogador bem versátil, bem que se desloca, que se movimenta bastante do Bahia. Depois, aos 6 minutos, um cruzamento do Rafael, o Vitor Leque finaliza de cabeça, mas finaliza sem perigo. Vitor Leque, novamente, na minha opinião, uma partida assim, bem discreta, como já havia sido na final do Campeonato Mineiro. Aí,
aos 9 minutos, né? O Wagninho é substituído pelo Daniel Júnior e também o Vitor Leque é substituído pelo Vitor Roque, que não foi titular exatamente por uma questão de desgaste físico, né? Ele não tinha condições para atuar 90 minutos. E aos 10 minutos o Rodalega sai machucado, entra o Matheus Davó, o Raí sai, e aí entra aquele que seria o nome do jogo, né? O Vitor Jacaré. E um minuto depois, praticamente, sai o gol do Bahia, né? Através do Vitor Jacaré. É importante lembrar que este gol do Bahia começa em um ataque do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um ataque e essa bola vai centralizada para o meio da intermediária do Bahia, né? O Pedro Castro ele vai escorar de cabeça, mas ele na verdade escora errado para trás. E o contra-ataque do Bahia começa com essa escorada para trás de cabeça do Pedro Castro. E aí o Bahia desce em alta velocidade, novamente do lado esquerdo de ataque do Bahia, o lado direito da defesa do Cruzeiro. O Matheus Davó faz esse cruzamento e a defesa não consegue cortar, ali ela passa próximo ao pé esquerdo do Eduardo Brock e alcança ali também o Vitor Jacaré completamente livre. O Rafael Santos, na minha opinião, chega atrasado ali, a defesa como um todo, mas principalmente do lado esquerdo ali do Rafael Santos, chega atrasado. Certo é que o Bahia conseguiu conduzir, pegar esse contra-ataque, repito, né? Numa bola que estava em posse do Cruzeiro, um passe errado de cabeça do Pedro Castro para trás, um contra-ataque rapidíssimo do Bahia que usou e abusou de jogar do lado esquerdo de ataque, o lado direito da defesa do Cruzeiro. E depois o Pedro Castro, aos 17, chuta de perna esquerda para bastante longe, o Brock amarelado aos 18, aos 20 minutos, o Cruzeiro tem uma boa jogada, o Fernando Canezin, se não me engano, entra do lado direito, não, acho que o Vitor Roque, na verdade, já em campo, faz um cruzamento e entre a pequena área e a marca do pênalti, o Daniel recebe essa bola, ele tenta dominar de perna esquerda, mas a bola escapa. Entendo que era uma bola que ele poderia ter tentado finalizar, mesmo de perna direita, que não era boa. E o Cruzeiro perdeu grande oportunidade. Aos 24, o Pedro Castro sai para dar lugar ao Adriano, o Oliveira sai para dar lugar ao Wagner Oliveira, ao Wagner Leonardo, perdão. O Oliveira, uma situação que vamos observar, né, como que vai se desdobrar. Ele saiu sentindo a coxa direita, o zagueiro Oliveira. E aos 28, o gol do Bahia, né? O Matheus, o Vitor Jacaré, na verdade, novamente recebe uma bola em velocidade, ganha em velocidade do Rômulo, consegue chegar à frente, perdão, e tira um chute. A bola entra no canto esquerdo do goleiro Rafael. Para muitos, uma falha do goleiro Rafael, para outros não. Eu penso que, pelo que o Cruzeiro jogou ontem, né, se tivesse outro goleiro que não fosse o Rafael na partida, não com relação a esse lance, acho que o Cruzeiro também não teria alcançado resultado positivo. Repito, não com relação a esse lance, mas de um modo geral, o Cruzeiro no segundo tempo fez um segundo tempo muito ruim, inclusive levou 2-0 e teve oportunidade o Bahia de fazer o 3-0. E neste momento o Vitor Jacaré acaba fazendo 2-0. A situação se complica muito logo aos 31. O Matheus Davó recebe um lançamento, ganha na velocidade novamente da defensiva do Cruzeiro e bate à direita do goleiro Rafael Cabral, com muito perigo. O Cruzeiro até tenta ali fazer uma espécie de linha de 3, né, com o William Oliveira, com o Wagner Leonardo e com o Eduardo Brock, e espeta bastante do lado esquerdo o Rafael Santos e do outro lado o Vitor Roque, e faz chegar mais próximo do gol o Fernando Canezin, o Daniel Júnior, o Edu, né? O Edu ontem que foi praticamente um reles espectador do jogo, exatamente por essa questão, na minha opinião, da dificuldade
que o meio-campo tem encontrado nas últimas duas partidas, especificamente para acertar os passes, né? Para fazer com que essa bola chegue em alguma condição ao camisa 99 para ele poder finalizar de um jeito que ele goste, né? Que ele possa levar perigo. E aos 45 ainda, aí, na minha opinião, né, um erro do juiz da partida, do Ramon Abate Abel, ele entende que houve uma falta do Wagner Leonardo e acaba expulsando o zagueiro que havia entrado no lugar exatamente do Oliveira, que saiu contundido. Na Fonte Nova ontem, 15 mil torcedores, né? Então, assim, foi o retrato de Bahia 2, Cruzeiro 0, ainda alguns números, né, de acordo com o SofaScore dessa partida. O Bahia teve 38% de posse de bola, o Cruzeiro 62%, foram 14 finalizações do Bahia contra 11 do Cruzeiro. O Bahia finalizou 3 no alvo contra 1 do Cruzeiro. Escanteios, 1 para o Bahia e 6 para o Cruzeiro. Faltas, 29 do Bahia, apenas 11 do Cruzeiro. Desarmes, este é um número que me preocupa. Bahia desarmou 17 vezes e o Cruzeiro apenas 7. Já na partida contra o Atlético Mineiro também o Cruzeiro havia desarmado menos. Então o Cruzeiro estreando dessa forma, né? Cruzeiro que viaja hoje para Belo Horizonte, retorna, tem treinamento hoje na Toca da Raposa e amanhã, pessoal, já é antevéspera da partida contra o Brusque no Mineirão, terça-feira às 9h30. Vamos ver como fica a situação do João Paulo, né? Ele que ficou de fora dessa partida. Se o Felipe Machado volta a ser opção entre os relacionados, se o Oliveira, vejamos até que ponto é a lesão dele, se ele terá condições para terça-feira. E é importante lembrar, né, o garoto Josefer ontem acabou sendo cortado de última hora, uma situação até que o Cruzeiro acabou sabendo já no local da partida, já em Salvador, né? Ele tinha uma suspensão, uma expulsão na categoria sub-20 e por isso não pôde figurar ontem, foi cortado do banco de reservas o garoto Joseph. Então, o técnico Paulo Pessolano ficando ainda mais limitado, né, com as opções de banco no dia de ontem. Eu penso da seguinte maneira, pessoal, o Cruzeiro iniciou uma caminhada ontem, claro que nenhum torcedor está feliz com isso, mas eu particularmente não vou jogar fora o trabalho de 16 jogos. Não acho que... E mais, tá? O torcedor tem que se lembrar que dificilmente as alterações que devem acontecer neste elenco são as inscrições dos 6 atletas que estão esperando, o Gabriel Mesquita, o Neto Moura, o Leonardo Paes, o Rafael Silva, o Rodolfo e o Luvanor. E penso, né, seria muito bom, muito importante o Cruzeiro conseguir mais um lateral direito e mais um zagueiro. Mas, fora isso, caso não venham esses 2 jogadores que eu acho que o Cruzeiro necessita, mais um lateral direito e mais um zagueiro, além desses que estão aí, pelo menos até o final do primeiro turno, será esse o time do Cruzeiro. Esses serão os jogadores. Então, evidente que foi uma apresentação muito ruim como um todo. Eu não vou ficar pegando jogador por jogador. Eu acho que o Cruzeiro ontem perdeu como equipe. O técnico Paulo Pessolano, na sua entrevista coletiva, falou que todos foram maus, que todo o time não foi bem, inclusive ele, Paulo Pessolano. Então, claro, seria o ideal arrancar com 3 pontos. Vi muita gente colocando que o Bahia ficou 19 dias sem jogar, foi eliminado do Campeonato Baiano, sequer chegou às semifinais da competição e na Copa do Nordeste foi eliminado precocemente. É verdade, mas o certo é que agora começou a Série B. E eu, pelo menos, esses jogadores, vocês podem ter certeza do que eu estou falando aqui. Pelo menos para a primeira parte do campeonato, o elenco será 90% desses jogadores que estiveram ontem atuando no Cruzeiro. É hora de pensar que está tudo errado, as ideias de jogo do técnico Paulo Pessolano. Eu repito, sempre é normal a gente ter os questionamentos, o torcedor tem as suas preferências, seja no gol, na defesa, no meio-campo, no ataque, mas é hora de
o Paulo Pessolano tem que jogar mais recuado. É por aí? Ou mais, né? Será que o trabalho do técnico Paulo Pessolano é uma porcaria depois do jogo de ontem? Será que o caminho é aquele caminho que o Cruzeiro tem feito nos últimos 2 anos? Então, é isso. Eu sei que é difícil, eu não vou pedir paciência para o torcedor, mas eu acho que o torcedor, de uma maneira geral, tem que ter consciência. E principalmente a consciência de que o elenco do Cruzeiro, especialmente nesta primeira parte do campeonato, da competição, será 90% daqueles jogadores que estiveram ontem em Salvador. As inscrições se encerram na próxima terça-feira e depois elas só reabrirão no dia 18 de julho. Então, 92% deste elenco atual vai ser o elenco que vai conduzir o Cruzeiro, pelo menos nas 19, agora 18 partidas, já que o Cruzeiro já fez o enfrentamento com o Bahia. Uma vitória decepcionante, é verdade. Toda a torcida celeste esperava um melhor desempenho do time ontem, mas o técnico Paulo Pessolano já havia dito também, em outras oportunidades, mesmo na vitória, que a equipe não ia jogar bem todas as partidas, não iria vencer todas as partidas. Eu penso que agora o objetivo, o trabalho, é todo voltado para a recuperação e que o Cruzeiro possa arrancar em casa contra o Brusque, uma partida importante, já que o Brusque estreou com vitória em casa contra o Guarani de Campinas. Então a mobilização agora, o papo, o assunto agora, na minha opinião, já passa a ser o Brusque na terça-feira, 21h30, e o Cruzeiro precisa muito do apoio do seu torcedor. Este ano o torcedor tem a oportunidade de fazer a diferença, já que nos anos de 2020 e 2021 a maior parte do campeonato foi com uma limitação de clube, de torcida, perdão, e só mesmo ali na reta final já era possível contar com o máximo do seu torcedor. A torcida terá um papel fundamental, mas é preciso que a torcida tenha não paciência, mas sim consciência do que vem sendo realizado e do que o Cruzeiro precisa realizar. E repito, não acontecerão grandes mudanças no elenco, especialmente nesta primeira parte do campeonato, que vai até o dia 18 de julho. Tá falado, pessoal? É isso. Amanhã eu volto com mais Diário Celeste aqui no canal do Valuzeiro. Tá falado? Vem comigo, tô contigo. Um abraço, até mais.